Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta! E ontem foi o último episódio de Pacificador. Peacemaker, segunda temporada, chegou no último episódio. Um episódio que estava cercado de muitas expectativas, cercado de rumores, de suposições e de apostas sobre quem iria aparecer, quem seria o personagem secreto que James Gunn falou que ia buscar no universo DC, e que seria um impacto. Bem, vamos falar isso em um outro vídeo, quando eu vou fazer a crítica do episódio do Pacificador, porque o bagulho foi louco, a galera tá maluca na internet. O que eu quero lembrar aqui pra vocês é de uma outra coisa que o James Gunn falou, e falou depois, falou no falou no podcast que eles fazem, que é um podcast inclusive muito interessante, muito autoelogioso, igual tudo que o James Gunn faz, mas é um podcast que traz bastante informação sobre a série. E eles falaram uma coisa que eu achei bastante louco, cara. Que o James Gunn queria o Deadpool no Pacificador. O Pacificador e o Deadpool têm sido comparados com frequência. Porque foram dois personagens que romperam a barreira do rated R, né? De um conteúdo para adultos. Então, falam palavrão, sanguinolência, insinuações sexuais, isso tudo tem tanto no Deadpool e no Pacificador também. O que atraiu esses dois personagens para uma comparação. Inclusive, as pessoas falam que o Vigilante, personagem da série Pacificador, o Adrian Chase, essa versão do Pacificador, que não tem nada a ver com aquela da CW, completamente diferente, ele é uma espécie de Deadpool da DC, que transformaram ele no Deadpool da DC, sem a quebra da quarta parede, mas com toda a coisa irreverente do Deadpool. Então esses personagens eram meio primos, de universos diferentes. E como a segunda temporada de Pacificador tratava justamente de universos diferentes, aí veio a ideia, né? Pô, por que não? Vamos trazer o Deadpool pro Pacificador. E o James Gunn teve essa ideia e chegou a ligar pro Ryan Reynolds. Propor que quando eles estavam naquela sala com as portas, né, naquela antessala do multiverso, quando você abre o portal, você abriu uma porta daquelas ali e quem estava do outro lado? O Deadpool do Ryan Reynolds. E aí um comentário, fecha a porta, acabou. Era só isso. Não era uma dobradinha Deadpool e Pacificador, porque não é essa a ideia mesmo do James Gunn sobre cameos e participações especiais, né? Ele não traz nada que vai tirar protagonismo do dono da história. Mas seria um easter egg, coisa que ele gosta de fazer. Easter egg, personagens underground, mostrados em terceiro plano, isso aí ele faz tranquilamente. E aí, abriria uma porta, dava de cara o Deadpool, de repente o Deadpool e o Chris mesmo, então a equipe da Argus, e fechava a porta e depois acabou, era só isso. E o James Gunn chegou a ligar pro Ryan Reynolds, propôs a história. E o Ryan Reynolds adorou, queria fazer. Mas o James Gunn conta que aí entrou a questão de contratos, questão legal, a questão de licenciamento, de direitos de uso de personagem, e que a Disney jamais ia abrir mão do Deadpool para uma atração da Warner Discovery, e que o uso do personagem não era do controle do Ryan Reynolds, e ele disse, Ryan, que faria se ele tivesse o direito do personagem, se ele tivesse condição de fazer. E o James Gunn tentou brevemente articular isso, mas logo desistiu porque não tinha, porque realmente são muito delicadas essas jogadas, né? Você vê como o contrato da Sony com a Disney para usar o Homem-Aranha na Marvel Studios, como ele é intrincado, como ele traz outras complicações, como ele traz um universo de complicações que prejudicam esse uso. Se o Deadpool fosse o personagem ainda da Fox, talvez fosse mais fácil. E se ele fosse da Warner, com certeza poderia ser feito com muita facilidade. Mas não foi o caso, então ainda bem que não houve esse rumor antes, para as pessoas ficarem esperando o Deadpool aparecer, porque a expectativa ia com certeza sair da proporção, e aí ia ter gente já fantasiando com o episódio final do Deadpool
e o vigilante, dois vigilantes e o pacificador contra a Liga da Justiça Nazista no universo da Terra X, e isso não ia acontecer. Quero fazer um intervalo aqui para lembrar o José Newton, que ganhou o sorteio do nosso Action Figures, dos quadrinhos do Homem-Aranha, que você precisa entrar em contato com o canal, José Newton, porque senão eu não vou ter que conseguir te entregar. Porque você mandou um Pix para concorrer e o Pix não tem seu endereço, não tem contato, não tem o que fazer, não tem seu e-mail. Então eu vou precisar que você entre em contato. Como você mandou um Pix ajudando aqui o canal na recuperação da câmera, eu imagino que você assista frequentemente os vídeos. Então deixo aqui esse recado. José Newton, estou te chamando para te entregar o seu presente. Mas é curioso como funcionam esses bastidores e como funcionam. Eu achei importante trazer isso para cá justamente para a gente poder dividir assim, intenção e possibilidade. Intenção sempre há, e geralmente o fã para na intenção. Seria legal? Pô, seria muito legal, mas seria possível? Porque nem tudo é possível. Os caras não podem fazer tudo. Porque no quadrinho dá, né? No quadrinho você faz o easter egg ali, desenha, acontece. Beleza. Nos filmes é mais difícil, bem mais difícil. Ainda mais se tiver uma fala, aí pior ainda. E a gente costuma muito, o pessoal que vem do quadrinho, costuma muito imaginar assim, nossa, o quadrinho, né, reúne esse monte de personagem, faz esse monte de crossover. E aí, quando vai ver na série, é fraco, é xoxo, é mambembe, é anêmico. Porque as jogadas são diferentes, as regras são diferentes, o dinheiro envolvido é diferente, então às vezes, mesmo que haja um acerto para botar o Deadpool 3 segundos, vai custar mais caro que um episódio de repente, então não compensa. E muitas outras coisas podem acontecer. Então uma aparição do Ryan Reynolds como ator poderia até rolar. Mas o Deadpool mesmo não. Eu acho que poderia até, seria interessante. Mas não, no Deadpool não poderia aparecer em Pacificador. É uma impossibilidade técnica, legal, jurídica para isso acontecer. Então vai ficar na memória, num quadrinho, num crossover de quadrinho, que é muito mais fácil de fazer. Ou então, quem sabe, numa partida de Mortal Kombat. Então, só pra gente começar a esquentar, começar o aperitivo para falar de Pacificador. Os 3 vídeos de hoje vão ser de Pacificador. Vou fazer a crítica do último episódio e vou falar um pouco sobre o futuro. Sobre o que o último episódio constrói para os filmes futuros, mais precisamente para O Homem do Amanhã, que é uma continuação direta de Superman, passando por Pacificador, que vai ligar esse fio do DCU, trazendo esse conceito agora do multiverso ou das dimensões paralelas que está sendo trazido pelo Pacificador. Mas você aguarde aí que tem mais daqui a pouco aqui no canal, tá bom? Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.